Olá, meu irmão, minha irmã. Você está no canal do Sopro da Misericórdia e no programa Resenha Rezada. E nesse dia de hoje nós vamos falar sobre milagres. Você acredita em milagres? E milagres no sertão da Bahia? Será que isso é possível? Olha, é o que nós vamos falar hoje. Maria Milza, milagres e mistérios no sertão da Bahia. Gabriel Vilaverde, Padre Gabriel Vilaverde. Vamos conversar sobre este livro hoje. Hoje a resenha vai ser grande, porque esse livro tem muito conteúdo. Mas com uma resenha rezada, nós temos que começar sempre pedindo a proteção e a orientação do Santo Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu apresento para vocês este livro, Maria Milza, Milagres e Mistérios no Sertão da Bahia. Certamente vocês já conhecem bastante o Padre Gabriel Vilaverde, que escreveu esse livro em 2015, olha só, 2015, quando ele era seminarista e tinha 22 anos. Isso me chamou a atenção, porque inclusive foi através deste livro que eu conheci Padre Gabriel. Uma amiga minha, Terezinha Campelo, lá de Salvador, me presenteou este livro e de fato me deu um grande presente, porque eu vi a conhecer uma linda história da misericórdia divina, porque essa história, este livro é fruto da misericórdia pelas mãos de Nossa Senhora das Graças e da serva de Deus e pela intercessão, né, de Nossa Senhora das Graças. Os milagres aconteceram porque Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito, assim atuou naquela região, atendendo os pedidos da sua serva e da sua mãe, claro. Mas, amados irmãos, enfim, vamos falar um pouco deste livro. É um livro que ele é apologético, doutrinal e amparado na Sagrada Escritura. Diácono, apologético, que história é essa? Defesa da fé. O Padre Gabriel, ao tempo que ele vai escrevendo, ele vai também fazendo a defesa de pontos importantes da nossa fé, como o batismo, a nossa fé mariana, né? A nossa veneração à Nossa Senhora, a necessidade dos sacramentos. Ele vai ao mesmo tempo trazendo para nós um catequismo muito importante e tudo isso mostrando várias passagens da Bíblia. Ao mesmo tempo que você conhece, é uma história bacana, muito legal, muito bacana mesmo. E ele te move de uma forma interessante, apesar da tenra idade, 22 anos, mas ele consegue escrever um livro que lhe atrai. Eu li esse livro muito rapidamente, e já li 2 ou 3 vezes, na verdade, e sempre nos desperta mais interesse. Então, assim, ele é apologético, faz a defesa, ele é doutrinal e ao mesmo tempo também está amparado na Sagrada Escritura. Enfim, a motivação do padre, ele diz que quem apresentou para ele Maria Milza foi a madrinha dele, Maria de Lourdes, a qual ele chamava carinhosamente de Tia U. E depois, numa aula de história, apresentando um trabalho, ele teve essa ideia, né, de fazer, de construir, de buscar essa história de Maria Milza, que até então não se tinha nada. Era no interior, em Itaberaba, num lugar chamado Alagoas, mas não se tinha nada escrito, não se tinha mais histórias, enfim. Ele se interessou por isso e aí foi buscar informações em loco, né? Claro, com a ajuda de muitas pessoas, foi buscar informações em loco. Mas como é que começa essa história? Em 1950, 2 meninas chamadas Bernadette e Ilza, ali da região, viram o que elas chamaram de uma moça bonita. Uma moça bonita em cima do pé de juazeiro.
esse pé de juazeiro, ele balançava sem a força do vento. E essas meninas viram, na verdade, Nossa Senhora, que falou com ela, disse: não corram, filhinhas, não tenham medo de mim. Não é? E esse fato aconteceu lá, foi muito importante, mas só depois de muito tempo, né, que Maria Milza vem para Salvador. Ela é enfermeira no hospital, em 2 hospitais aqui, tem a proposta de ficar em Salvador, mas não quer, porque desde pequena Maria Milza já fazia caridade. Ela sempre foi de fazer caridade. Conta a história também que até o seu próprio nascimento foi cercado por um mistério, digamos assim. Uma luz, né? Porque ela nasceu em 15 de agosto, mas ela nasceu justamente no dia da Assunção de Nossa Senhora, na qual uma luz apareceu no seu quarto, na sua casa, iluminando tudo. Então, realmente é 15 de agosto de 1923, tá? Exatamente. E era um dia da Assunção de Nossa Senhora, perfeitamente. Então, iluminou a sua casa e desde pequena, desde muito pequena, a Maria Milza já era voltada para os pobres, para a caridade, enfim, ela sempre foi muito movida por essa, ela era, como Dom Avelar dizia, uma alma limpa, né? Uma alma limpa, desde cedo, né? Desde cedo. Então, aos 32 anos, isso em 1955, aos 32 anos, ela começou a ter umas escutas. O que é uma escuta? Você está do nada, de repente você ouve alguma mensagem, como se alguém estivesse falando para você, tá? Não é que você escute uma voz aqui, acolá, não. É uma voz interior. E ela começou a ouvir que ela começaria a fazer curas. Ela disse: eu estou ficando doida, não é possível. Ela falou com a irmã dela: tem uma voz dizendo que eu vou fazer curas. E de fato, logo ela começou a fazer curas. E uma das primeiras curas que ela fez foi um paralítico, que o padre Gabriel teve a felicidade de Clóvis, o nome dele, a felicidade de entrevistá-lo. Ele já não dava mais entrevistas, na época ele já tinha tido um AVC, mas conseguiu esta entrevista e confirmando, né, um dos primeiros milagres, que outros já tinham acontecido, mas esse foi um dos primeiros que marcaram esta vida, essa missão, início da missão de Maria Milza, né? Aí o primeiro sacerdote a ter contato com Maria Milza, a averiguar, foi o Monsenhor Neiva, saudoso Monsenhor Neiva, que foi o primeiro sacerdote. Ele que falou, alma limpa, foi uma voz do Monsenhor Neiva. Ele diz: foi sempre uma alma limpa nessa devoção a Nossa Senhora. Então ela sempre demonstrou muito Nossa Senhora das Graças, por isso que hoje eu trouxe aqui a imagem de Nossa Senhora das Graças, ela que derrama graças para todos nós, um ato de misericórdia do Senhor, de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, então muitos milagres foram operados por Maria Milza. Que nos chama muito a atenção, dos muitos, né? Foi a cura do padre Fernando Dantas de Brito. Ele estava em Roma, ele estava internado em Roma. Ele viu uma senhora morena no hospital, que veio, que curou dele, que cuidou dele, etc. Depois não viu mais. Voltou para a Bahia, veio à Bahia e teve a oportunidade de ir a Alagoas. E quando chegou lá, tomou a surpresa. Era aquela mulher que ele tinha visto em Roma. Ela nunca foi a Roma, não é? Eu acho que no máximo ela foi a Salvador e coisa parecida. Não era de viajar. Ela ficava sempre muito em Alagoas. Muito bem. Isso chama-se bilocação. Como o Padre Pio também tinha este dom, o dom da bilocação. Dentre os vários outros que daqui a pouco a gente vai falar aqui. Tá certo? Dom Lucas Moreira Neves e Irmã Dulce também tiveram encontros com Mãezinha, né? Então, muitas pessoas foram à busca, né? A busca desses sinais, dessas curas lá em Alagoas. E ela dizia assim: Nossa Senhora está pedindo a Cristo a cura. Não sou eu, olha só, sou apenas a mensageira. Estou cumprindo uma missão.
ela sempre fazia questão de falar isso, que não era ela, então não precisava agradecer a ela, porque pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, que as curas aconteciam por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cristo que cura, Nossa Senhora, né, é que faz a intercessão junto a seu Filho. Um fato interessante, curioso, é que ela foi à Feira de Santana, às vezes, né, ela saía pouco, mas saía às vezes, foi ao Batatã também, eu me lembro que tem uma passagem sobre isso, e tinha tanta gente nessa casa, ao redor da casa, que o muro da casa caiu, de tanta gente que a procurou em busca, né, de Maria Milza. Para você falar com mãezinha, você tinha que se confessar. Uma coisa para ela era por demais importante, esta comunhão com a Igreja Católica. Porque era preciso que você tivesse sido confessar. Ela inclusive o sacramento do matrimônio era outra coisa que ela defendia demais, né? Então, o que ela dizia também é o seguinte, que isso também é fundamental: a cura da alma é mais importante do que a cura do corpo. A cura da alma é mais importante do que a cura do corpo. Não adianta a gente estar, né, com o corpo sã, mas com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, de rancor. Não adianta. Outra coisa importante, interessante, está na página 63, a zombaria do protestante. Então os protestantes vieram zombar dela, né? Isso acontecia. Teve um, inclusive, que veio, se fez de cego, até um cidadão aqui que é de Feira de Santana. Ele veio se fazer de cego para zombar. Sabe qual foi o resultado? Ele voltou cego para a Feira de Santana. Ok? Então, falta de respeito, não é? Se você não acredita, ok. Mas zombaria não dá. Eu vou ler aqui uma parte do livro, a página 55, acho que é isso. Essa questão da importância que nós tínhamos, que é na época, né? Então, um resumo do que acontecia lá. Cegos que viveram na escuridão dezenas de anos e recuperaram a vista. Aleijados, tuberculosos, leprosos, finalmente portadores de todas as doenças, inclusive da pior de todas, o vício, especialmente de jogo e de bebida. São mulheres que foram abandonadas pelos seus esposos, que foram a lagoas. Os esposos voltaram e continuaram mansos como cordeiros. São mães que fizeram promessas para os filhos deixarem de beber e, ao voltarem para suas casas, encontraram os mesmos recuperados. Isso aqui está na página 55. Então, mais alguns dos milagres, não é? Na página 60, nós temos essa questão da comunhão que ela pregava. Ela diz assim: quando batiam na porta de sua casa, Milza gritava lá de dentro: para ver mãezinha, quer dizer, Nossa Senhora, primeiro é preciso se confessar. Primeiro é preciso se confessar. Aí o padre Gabriel chama a atenção que o padre Monsenhor Neiva, né, coitado, sofria porque na época era sozinho, tinha que confessar um mundo de gente. Outra passagem importante que eu quero chamar a atenção também de vocês. O padre Gabriel diz assim: nas minhas pesquisas pude colher dezenas de relatos como estes estão citados acima, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1508, afirma: o Espírito Santo confere a alguns o carisma especial de poderem curar para manifestar a força da graça do ressuscitado. Então, meus irmãos, continuando, aí está o objetivo das curas realizadas por quem tem o dom: mostrar que Jesus está vivo e continua agindo na vida dos fiéis. No entanto, o leitor irá constatar que o desejo principal de Maria Milza não era apenas ver seus romeiros curados de doenças físicas, mas de conduzi-los a uma verdadeira conversão, para que pudessem ter acesso à vida sacramental e assim serem salvos. Vocês entenderam, meu irmão, que Padre Gabriel está chamando a atenção?
que não são os sinais pelos sinais, não são milagres pelos sinais, por milagres. A cura do corpo é importante, mas a salvação é o que é de fato o objetivo de cada um de nós. E quando esses sinais aparecem, é para mostrar a força do ressuscitado, de Jesus Cristo. Ele é que opera os milagres por intercessão de Nossa Senhora das Graças e pelos pedidos de seus servos aqui na terra, no caso aqui, Maria Milza. Então, esse fato que é importante, nós sabermos que Jesus Cristo continua conosco, continua cuidando de nós e nos quer salvos. Ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Vou pegar mais uma parte aqui. Gente, vocês não podem deixar de ler esse livro. Mais uma parte. Ele fala sobre Lutero, né? Lutero parece ter esquecido que ninguém na terra, acima ou abaixo dela, tem autoridade para fundar uma religião em nome de Deus. Muitos dão a desculpa de que ele tomou essa iniciativa devido às coisas erradas que haviam na igreja durante a Idade Média, como a má postura de alguns clérigos. Para um bom católico, os erros de alguns membros da igreja não são motivos para dela afastar-se. Até porque sempre existiram pessoas boas e más em todas as épocas e lugares. Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer essa defesa na nossa fé e da nossa igreja. Nós podemos olhar para a igreja à procura de Judas. Termina aqui o padre, mas não à procura de Judas, né? Mas de Cristo, que é seu fundador e Senhor. Por fim, vou ler mais uma parte. Ele diz assim, Padre Gabriel: sim, amemos os irmãos que não fazem parte do nosso credo, independente da religião. Devemos amar a todos, pois é isso que Cristo nos pede. Só não se pode amar aquilo que chamamos de caminho certo. Só não se pode amar aquilo que chamam de caminho certo. Amar um pobre é diferente de amar a miséria que o rodeia. A gente não ama a miséria, a gente não ama o vício, mas a gente vai amar o viciado, não é? Amar um dependente químico não é mesmo que amar a droga que ele usa. Não podemos imaginar que alguém ser verdadeiramente é Cristo só porque ler a Bíblia. Lembre-se que o próprio Satanás citou o versículo do Salmo. Enfim, amados, nós temos que amar aos nossos irmãos, independente dos credos. E é interessante que mãezinha recebia quem era do candomblé, quem era do espiritismo, quem era protestante, com o mesmo beijo na testa. Está aqui também posto isso. O mesmo beijo na testa Maria Milza recebia. Agora, uma coisa que ela não tolerava era deixar de defender os princípios católicos. Isso não. A gente pode amar os nossos irmãos de outras religiões, devemos amar, mas não podemos nos distanciar dos princípios católicos, que para nós esse é o caminho, a verdade e a vida. E percebam bem que este livro, embora trate de milagres, nós temos muitos milagres aqui, mas mais milagres a relatar, muitos deles. Agora, eu quero indicar, inclusive, tem uma live do Padre Gabriel, de mais de 1 hora, mais ou menos, que ele fala dos dons, ele explica cada um dos dons que Maria Milza teve pelo Espírito Santo. Assista, está no YouTube essa live, muito completa, muito bacana. Acho que tem 1 hora e pouquinho, mas vale a pena para você entender cada dom. O Padre Gabriel explica, certo? Não deixem de ler este livro. Eu vou ler somente o final, que eu acho também importante essa mensagem que Padre Gabriel nos dá aqui na conclusão. Então vamos dar uma olhada aqui na conclusão. Por fim, ouso-me a pedir aos leitores que não façam deste livro uma propriedade privada. Emprestem aos amigos, aos familiares, tornem conhecida a vida de Maria Milza. Se tem ciúmes de teus livros, como eu, consiga outro exemplar com o propósito de emprestar a alguém. Então essa resenha rezada é uma forma de atender ao Padre. Estamos tentando também divulgar esta obra tão importante, esses sinais da misericórdia divina, esses sinais de que o Cristo está conosco. E por fim, ele diz: se este livro não servir para o crescimento do reino de Deus, que ele fique guardado.
e com o passar do tempo seja esquecido. Se servir, que ele percorra o mundo, chegue às mãos de todos os homens e mulheres de boa vontade, para que todos saibam que, no sertão da Bahia, Jesus nos deixou um sinal de sua bondade e este sinal chama-se Maria Milza. Amados irmãos e irmãs, fica aqui a dica de leitura da resenha rezada, dessa vez Maria Milza, Milagres e Mistérios no Sertão da Bahia. Não deixem de ler, divulguem e lembre-se, os sinais são para que você saiba, para que eu saiba, para que todos nós saibamos que Jesus continua conosco e Jesus quer de nós a salvação. Deus os abençoe, os guarde e fique com vocês a cada dia deste ano e da sua vida. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique no sopro da misericórdia.